Tendo em vista as dificuldades da identificação de micrometástases, pacientes poderiam, né, receber um subtratamento, apresentariam no decorrer do segmento recorrências estas que nem sempre são resgatáveis. Daí nasceu o interesse, particularmente a partir dos anos 60, né, de se indicar esvaziamentos cervicais eletivos, né, para pacientes que não apresentam metástases detectadas clinicamente, mas que apresentem um alto risco de terem metástases microscópicas. Diversos autores, né, utilizaram diferentes métodos para definir um ponto de corte para considerar pacientes de alto risco. De uma maneira geral, se considera uma frequência entre 20% e 30% de risco de metástase oculta como o ponto de corte ideal para a indicação desses esvaziamentos. O problema está em que, como nós saberemos que um determinado tipo de tumor, né, ou num determinado paciente apresenta esse risco, né? Então, foram desenvolvidos ao longo do tempo diversas formas de classificação, algumas delas nós vamos mostrar aqui, mas em síntese, né, pacientes portadores de tumores maiores que T1, portadores de tumores com espessura maior que 4 milímetros na cavidade oral, pacientes portadores de tumores supraglóticos, tumores de hipofaringe e tumores de orofaringe, todos apresentam alto risco de metástase, todos apresentam um risco de metástase superior a 20% a 30%. Esse seria o grupo a ser considerado. Mas essa é uma maneira muito grosseira, né, de se indicar esvaziamentos cervicais eletivos. Existem outras informações que podem ser úteis para a prática clínica, particularmente para evitar com segurança a indicação de um esvaziamento que seria infrutífero em alguns pacientes. Alguns autores, né, são taxativamente contra a indicação dos esvaziamentos cervicais eletivos. Nós já citamos lá na história que Hayes Martin não considerava essa indicação. E muitos autores continuaram a defender essas ideias, porque os argumentos são de que 50% a 80% dos pacientes, né, receberiam um tratamento desnecessário, que aumenta o custo, o tempo, porque aumenta o tempo cirúrgico, aumenta o tempo de internação, aumenta o risco de complicações, né? Aumenta desnecessariamente a morbidade estética e funcional, particularmente para o ombro, porque mesmo pacientes submetidos a esvaziamentos seletivos podem apresentar como complicação uma disfunção do nervo acessório, né? E, fazendo-se a dissecção linfonodal, esse paciente poderá apresentar futuramente metástases em cadeias linfonodais que não seriam naturalmente acometidos caso o pescoço não tivesse sido inicialmente tratado. Mas diversos outros autores consideram, né, que, na verdade, a maioria dos autores considera que o esvaziamento de indicação eletiva naqueles pacientes com risco superior a 20% a 30% de metástases ocultas melhora os resultados em longo prazo. Nunca tivemos essa informação até os anos 80, vindo de um estudo randomizado. Essas eram informações baseadas em séries históricas publicadas pelas diversas instituições. A partir dos anos 80, né, uma série de trabalhos foram aparecendo na literatura, e eu destacaria do Dr. Ronald Spiro, do Memorial Hospital, que identificou que pacientes com tumores de cavidade oral com espessura maior apresentavam um maior risco de metástase linfonodal. No trabalho do Dr. Spiro, o ponto de corte foi em 8 milímetros, né? Mas outros estudos
né, foram desenvolvidos com diferentes pontos de corte. E, nos últimos anos, né, trabalhos da Universidade de Toronto e do próprio Memorial Hospital mostraram que o ponto de corte ideal é 4 milímetros. Tumores com menos de 4 milímetros de espessura teriam um baixo risco de metástase linfonodal e tumores com mais de 4 milímetros teriam um alto risco de metástase linfonodal. O problema é que, clinicamente, é difícil saber se um tumor tem 4 milímetros, se ele tem 3,9 ou tem 4,1. Né? Então, alguns métodos, né, foram tentados, como ultrassonografia, a própria ressonância magnética, mas nenhum deles é muito preciso. O Dr. Miso Virag desenvolveu um método prático. Você faz a ressecção do tumor primário, secciona o tumor e macroscopicamente mede. Se tem mais que 4 milímetros, esvazia o pescoço. Tem menos que 4 milímetros, para a cirurgia por aí e aguarda a patologia. Né? E esse outro grupo indiano desenvolveu um método semelhante, só que fazendo cortes seriados da peça operatória para ver se em áreas diferentes não existe espessura diferente. Então, são métodos práticos que podem ser utilizados. Diversos outros trabalhos, né, foram mostrando, né, a importância dessa classificação, dessa divisão de tumores maiores ou menores que 4 milímetros. Esses diversos trabalhos mostraram, né, que, além de aumentar o risco de metástase linfonodal, a espessura tumoral é um fator prognóstico significativo. Ela aumenta o risco de recorrências locais, de recorrências linfonodais, esse conhecimento acabou sendo incorporado à nova classificação TNM, né, que divide os tumores, por exemplo, um tumor T1 é um tumor menor que 2 centímetros e que tem uma espessura menor que 5 milímetros. Se esse tumor, com essas dimensões, tiver entre 5 e 10 milímetros de espessura, ele é classificado como T2. Se tiver mais que 1 centímetro de espessura, é classificado como T3. Então, essa é uma outra informação bastante importante sob o ponto de vista prognóstico e de planejamento terapêutico. Outras classificações foram surgindo, né, levando em conta dados patológicos, que não só a espessura, mas a forma de invasão dos tumores também tem importância, e aqueles tumores com características mais infiltrativas, aquele padrão mais dissociativo, né, são tumores de maior risco. Então, nós devemos levar em conta a espessura tumoral e esse padrão, em alguns estudos, como no aqui citado, está associado ao risco de metástase linfonodal e associado ao prognóstico dos pacientes. Mas diversas outras classificações contemplaram inúmeros fatores, como nós podemos ver nesse quadro, né? Mas o fundamental, né, que aparece em quase todas as classificações, se referem às dimensões do tumor e à sua espessura. Né? Alguns outros fatores, né, também associados a fatores patológicos, como infiltração perineural, embolização vascular, aparecem em alguns estudos como significativos e não aparecem em outros estudos. Então, basicamente, nós temos que nos guiar por informações de extensão tumoral em superfície e em profundidade. Mas existe uma classificação bastante interessante, que é a classificação proposta por Martínez Gimeno. Nessa que é a publicação mais recente do grupo, né, nós podemos ver que ele coloca as variáveis que são consideradas como importantes para a predição de metástase e os scores que deveriam ser utilizados. Se nós tivermos a melhor situação, né, tumores pequenos, de baixa espessura, né, sem infiltração perineural, né, com modo de invasão mais uniforme, a pontuação total é 9 pontos. A pontuação é menor que 13, o risco de metástase é basicamente 0. Né? Por outro lado, se eu tiver, né,
um tumor que tenha todas as características contrárias, né? Um tumor maior, de maior espessura, com infiltração perineural, eu terei um score 27, que significa um risco de metástase superior a 60%. Né? Então, esse é um score que pode ser aplicado na clínica. O problema é que boa parte das informações nós só recebemos no exame anatomopatológico pós-operatório. Se formos adotar essa classificação, nós teríamos que adotar uma tática de operar o tumor primário, aguardar alguns dias e reoperar alguns pacientes. Isso não é prático e, por isso, essa classificação não ganhou tanta popularidade ou não ganhou a importância que poderia ter ganho. Mas existem uma série de outros dados que precisam ser levantados. Não são só esses dados clínico-patológicos que são importantes, né? Tumores pequenos podem ser tumores agressivos diagnosticados muito cedo. Tumores enormes podem ser tumores indolentes diagnosticados muito tarde. Então, nós precisamos conhecer melhor a biologia tumoral, né, para se determinar quais são os fatores de risco reais para a ocorrência de metástases. E diversos estudos levam em conta, né, uma série de itens, né, que estão relacionados ao risco de metástase. A célula tumoral precisa adquirir ou ter capacidade maior de proliferação, ela precisa inibir os fatores de supressão tumoral, ela tem que adquirir capacidade de movimento, a célula tem que ter a capacidade de se destacar das demais das células ao redor e tem que ter a capacidade de invadir os tecidos. Então, diversos fenômenos moleculares estão envolvidos em todos esses processos, né? E, basicamente, alguns fatores moleculares se repetem na literatura há vários anos, alguns deles desde os anos 80, como, por exemplo, a ecaderina, uma molécula de adesão, cuja perda de expressão, né, faz com que as células se destaquem uma das outras, né, e aumenta a capacidade dessas células de adquirirem a capacidade de migração. A capacidade de migração é facilitada com o aumento da expressão na metaloproteinase 9. Essas células, né, destacadas e que migram, né, acabarão podendo ser vistas, né, na microscopia, na patologia convencional, como um êmbolo vascular sanguíneo ou linfático. Preferentemente o linfático, porque o linfático tem paredes mais finas, mais porosa, é mais fácil de ser invadido. Mas diversos outros fatores foram estudados por inúmeros autores. Nós, né, por muitos anos, estudamos moléculas de adesão, não só a ecaderina, como as claudinas, estudamos moléculas de proliferação, como o Ki67, né, as metaloproteinases, todos como fatores associados a um maior risco de metástase, a um pior prognóstico, mas todos esses estudos não permitem construir um modelo de risco que possa ser aplicado na clínica. A busca, né, por melhores marcadores, né, fez com que nós trabalhássemos em colaboração com diversos grupos nacionais e internacionais, visando identificar, né, fatores moleculares associados ao risco de metastatização. Diversos desses fatores têm uma plausibilidade biológica bastante interessante. No entanto, eles não são ainda práticos para serem, não são ainda suficientemente fortes para serem aplicados na clínica. Nessa linha de trabalho, uma dos que nos pareceu mais interessante, né, é o aumento da expressão de ativina A, que está associado a uma maior taxa de metastatização linfonodal e a um pior prognóstico dos pacientes com tumores de cavidade oral. Mas uma série de estudos
com sequenciamento de larga escala, demonstra uma série de outros potenciais marcadores de risco de metástases. Alguns deles nunca identificados nos estudos que trabalharam com cada marcador especificamente ao longo do tempo, né? Destacando-se aqui o trabalho do Eduardo Mendes, né, que identificou mais de uma centena de genes diferencialmente expressos em tumores de cabeça e pescoço com metástases e sem metástases. Num dos trabalhos de investigação do Hospital AC Camargo, nós identificamos uma série de outros marcadores, alguns deles que faziam parte do elenco de marcadores identificados no estudo do Eduardo Mendes e outros marcadores não identificados naquele estudo, né? Talvez a aplicação prática mais próxima desse tipo de conhecimento tenha sido desenvolvido pelo grupo holandês, onde, utilizando-se as informações da literatura, mais o sequenciamento em larga escala de diversos tipos de tumores de cabeça e pescoço, no estudo colaborativo multi-institucional, se identificaram alguns genes diferencialmente expressos, com uma frequência muito maior, né? E criou-se um método de identificação de pacientes de maior risco, baseado nas assinaturas multigênicas relatadas, né? Esses autores fizeram posteriormente um estudo prospectivo, que foi publicado há poucos anos atrás, né? E esse estudo mostrou uma capacidade de predição negativa de 89%. Isso quer dizer, se o paciente tiver o perfil do não metastático, ele tem 89% de chance de não ter metástase, e tem um risco de 11% de ter metástase. E isso está sendo aplicado na clínica. 11% de risco de metástase é bem menos, né, do que aqueles 20%, 30% que nós trabalhamos na clínica. Então, existe um potencial muito grande, isso ainda não é disponível comercialmente, mas é um caminho, né, para reduzir a indicação excessiva de esvaziamentos eletivos do pescoço. Então, baseados nesses conhecimentos, né, nós podemos classificar hoje, para a prática clínica, né, pacientes em alto risco e baixo risco, levando em conta o estadiamento T, a espessura tumoral, algumas características patológicas que podem ser descritas numa biópsia, eventualmente a marcação com ecaderina, né? E devemos levar em conta que esse padrão é válido para câncer de cavidade oral. Ele é muito diferente para câncer de glândulas salivares ou para câncer de tireoide, por exemplo. Pacientes de alto risco seriam aqueles com tumores maiores, com espessura maior, né, que tenham, por exemplo, perda de expressão de ecaderina, né, e localizados nas áreas de maior risco, orofaringe, hipofaringe e tumores supraglóticos. Tumores da glote, somente tumores T4, nem os tumores T3 glóticos puros apresentam um alto risco de metástase linfonodal. Então, resumindo, o tratamento eletivo do pescoço, né, significa fazer o exame clínico, exames de imagem e classificar o paciente com o pescoço N0, né? Se eu tiver necessidade de abordar o pescoço, né, eu uso o critério do Reis-Martin, né? Uma vez no pescoço, esvazio o pescoço, né? Se eu vou abordar o pescoço, esvaziamento cervical. Se eu não vou abordar o pescoço, mas for um tumor primário maior, T3 ou T4, né, eu vou indicar esvaziamento cervical. Se ele não for T3 ou T4, né, mas ele estiver naquelas localizações de alto risco, né, que ofereçam esse risco maior que 20% de metástases ocultas, eu vou realizar o esvaziamento cervical. A observação só é feita para os pacientes que não obedecem nenhum dos critérios anteriores, né? Então, seriam tumores de baixa espessura,
tumores de baixa extensão, tumores glóticos até T3, né? Porque os tumores de orofaringe, hipofaringe, são tumores que mesmo tumores T1 apresentam sempre alguma das características de alto risco. Os tumores da cavidade oral, acima de T2, todos apresentam características de alto risco. Então, nesse exemplo, né, que é um trabalho clássico do Lydiard, os pacientes que apresentam tumores de língua oral, T1 ou T2, né, quando eles são submetidos à glossectomia ou à glossectomia com esvaziamento cervical, os resultados são diferentes, né? Se eu fizer a glossectomia com esvaziamento cervical, a minha taxa de controle da doença é maior e a minha taxa de sobrevida é maior também. Então, é preciso ter muito cuidado. Não são todos os tumores T1 de cavidade oral que eu vou considerar como de baixo risco, por exemplo. Quando não esvaziar o pescoço? Quando o paciente for considerado de baixo risco, né? Nesse estudo, que nós demonstramos aqui, quando eu classifico o paciente como de baixo risco, porque ele é um tumor menor, de baixa espessura, não tem nenhum critério histológico de maior agressividade, se eu fiz ou não fiz esvaziamento cervical, o resultado é exatamente o mesmo. Ou seja, nos de baixo risco, né, operar é uma super indicação que deve ser evitada, né? E outros autores demonstram a mesma coisa, e as vantagens da observação para pacientes de muito baixo risco é justamente evitar o supertratamento, evitar as complicações de esvaziamento cervical e reduzir os custos do tratamento. As desvantagens, né, são que alguns estudos mostram que quando o paciente apresenta recorrência no pescoço, muitas vezes essa recorrência não é resgatável, né? Nós podemos observar nos dados do estudo prospectivo randomizado do Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, e dos pacientes que estavam no braço não esvaziamento, somente 23% daqueles que manifestaram metástases posteriormente, essas metástases foram resgatáveis, né? Nós temos o problema do acompanhamento dos pacientes que deve ser considerado. Isso não está em nenhum dos critérios anteriormente descritos. Então, para pacientes que você não tenha confiança no acompanhamento, é melhor ser mais agressivo. Pacientes que residem longe, de condições socioeconômicas mais precárias, com difícil acesso, é melhor tratar de maneira um pouco mais agressiva para reduzir esse risco, o risco de uma recorrência que seria prevenível, né, mas que pode se tornar intratável num paciente que não seja devidamente acompanhado. Existem diversas opções a serem consideradas, né, no tratamento eletivo do pescoço, né? Operar ou fazer acompanhamento. Mas será que não existe nada no meio disso, né? Nada que possa ser não tão agressivo como o esvaziamento cervical, mas também não tão permissivo como o simples acompanhamento? Para um meio parecido com o nosso, que é a Índia, a resposta é calma com isso, né? Nesse estudo prospectivo, randomizado, com aproximadamente 500 pacientes, se demonstrou claramente, os resultados de sobrevida são muito claros e significativos, em favor do esvaziamento cervical em pacientes com câncer de boca, né? Sempre que nós tivermos tumores com espessura superior a 4 milímetros, o esvaziamento cervical mostra resultados superiores. Nós reduzimos o risco de recorrência e nós aumentamos as taxas de sobrevida dos pacientes tratados. A única situação que a subanálise mostra como não significativa é quando o paciente apresenta tumores com espessura menor do que 4 milímetros. Em nosso meio,
foram realizados 2 estudos prospectivos randomizados, multi-institucionais, testando diferentes técnicas de esvaziamento cervical. No primeiro estudo, aqui mostrado, é um estudo que comparou o esvaziamento cervical radical modificado ao esvaziamento supraomoioide em pacientes portadores de tumores de cavidade oral de alto risco, N0. Né? Eles foram submetidos a essas 2 técnicas de esvaziamento e os resultados de sobrevida global são exatamente iguais. Não existe diferença também nas taxas de recorrência e nem na localização das recorrências. Para câncer da laringe, comparamos o esvaziamento funcional nos moldes descritos por Soares, de níveis 1, 2, 3, 4 e 5, ao esvaziamento lateral das cadeias jugulares, níveis 2, 3 e 4. Né? E observamos também que os resultados em longo prazo são semelhantes. As diferenças fundamentais nos 2 estudos é que os pacientes submetidos aos esvaziamentos seletivos apresentaram menos complicações. Então, diversos estudos, né, retrospectivos mostraram também baixas taxas de recorrência em pacientes submetidos a esvaziamentos seletivos para pacientes de baixo risco. Então, de uma maneira geral, né, se o risco de metástase é inferior a 20%, nós não vamos realizar esvaziamentos. Se o risco é superior a 20%, vamos realizar esvaziamentos. O problema está aqui. Nós vamos estar esvaziando o pescoço, né, desnecessariamente, não desnecessariamente entre aspas, em 80% das vezes. Os resultados oncológicos justificam, mas os resultados estéticos e funcionais podem criar problemas para a sobrevida desses pacientes. Podemos comparar o paciente do lado esquerdo ao paciente do lado direito. Mesma cirurgia, com resultados estéticos e funcionais muito diferentes, né? Que o estado da direita, né, seria extremamente grave para um paciente jovem, né, que está no mercado de trabalho. Né? Então, nós temos que pensar em diferentes formas de abordagem para evitar essas sequelas do tratamento. Aí surge uma possibilidade. Essa possibilidade é a pesquisa de linfonodo sentinela. Ela foi descrita inicialmente em tumores de parótida, né? Mas ela foi muito mais desenvolvida em câncer de pênis, melanoma e câncer de mama. Aliás, nesses 3 tipos de tumores, esse é o padrão ouro hoje para a investigação de pacientes que não apresentam metástases linfonodais clinicamente detectadas. Né? Então, nós utilizamos, né, como técnica a injeção de um corante vital ou a injeção de material coloide marcado, né, e vamos analisar o fluxo linfático e o primeiro linfonodo, onde o corante ou o radiotraçador marcar, nós vamos chamar esse linfonodo de linfonodo sentinela, né? É o que é o primeiro linfonodo. Na verdade, a definição se estende um pouco aos primeiros linfonodos marcados pelo método. O método foi descrito não só para aqueles tumores, mas em cabeça e pescoço, para laringe, para orofaringe e, sobretudo, em câncer de cavidade oral. Né? Nesses estudos, né, se descrevem, né, por exemplo, nesta meta-análise da literatura, né, se descreve a eficácia desse método na identificação. Ele é capaz de identificar 96% dos linfonodos sentinelas, que parece muito bom, né? Mas ele tem uma taxa de falsos negativos de 13%, né? O que é preocupante. Né? Então, pode-se descrever diversos benefícios, como menor tempo de hospitalização, melhor resultado estético, melhor qualidade de vida, etc. Mas tem as desvantagens que precisam ser consideradas. Trabalhoso, exige experiência, é invasivo, né? Por vezes
vários linfonodos são marcados, então não é só um linfonodo sentinela, mas um grupo de linfonodos sentinelas, e tudo isso faz com que haja uma certa resistência ainda ao método, né? Diversos estudos na literatura mostram que, em mãos experientes, o método é bastante seguro e as taxas de falsos negativos giram em torno de 5% apenas. Nesta meta-análise, né, se foram incluídos 20 estudos, que incluem mais de 800 pacientes, né? A maioria desses estudos e dessas casuísticas são casuísticas europeias, e a sensibilidade global, né, observada esteve na casa dos 91% e a especificidade de 100%. Se nós agora voltarmos lá atrás, quando nós falamos de estadiamento, e compararmos tomografia, ressonância, PET, ultrassom, né, a pesquisa de linfonodo sentinela parece ser, né, o método de melhor sensibilidade e de melhor especificidade. Então, esse método é superior aos métodos não invasivos, mas tem o problema de ser um método invasivo e que exige, né, expertise para que seja realizado. Um aspecto importante de linfonodo sentinela é que, na maioria dos estudos, quando existe o linfonodo sentinela, se realiza o esvaziamento cervical a seguir, né? Os estudos mais recentes, quando o linfonodo sentinela é negativo, né, o paciente tem sido acompanhado. Os estudos iniciais, mesmo os negativos, eram operados, porque ninguém poderia ter certeza que o método funcionaria. Então, hoje, né, o sentinela é utilizado na seleção de pacientes que serão submetidos a esvaziamento ou não, né? E é importante que não é simplesmente apresentar linfonodo sentinela positivo, né? Existem diferenças marcantes em se existe metástase, micrometástase, ou se existem apenas células isoladas. Células isoladas funcionam quase como o sentinela negativo, né? Então, nós precisamos aprender a lidar com esse novo tipo de informação. Talvez pacientes com metástase, com células isoladas, não precisemos ir além da ressecção do linfonodo sentinela e indicar o esvaziamento cervical, por exemplo. Mas essa é uma pergunta que ainda precisa ser respondida. Esse estudo, ele destaca alguns outros aspectos que não são simplesmente recorrência e sobrevida. Ele destaca alguns aspectos relacionados à qualidade de vida dos pacientes, a alguns aspectos funcionais. E o que ele destaca particularmente é o seguinte: pacientes que são submetidos à pesquisa de linfonodo sentinela, quando comparados ao esvaziamento cervical seletivo de indicação eletiva, né, têm scores de qualidade de vida melhores do que os submetidos ao esvaziamento cervical. Mas outros dados são interessantes. Esses pacientes apresentam menos disfagia, menos medo de progressão da doença, têm menos sequelas relacionadas ao esvaziamento cervical, menos perdas sensoriais e melhor função do ombro. Então, parece que estamos identificando fatores importantes que podem justificar, né, o uso mais rotineiro da pesquisa de linfonodo sentinela. Então, aqui, em resumo, né, as vantagens da pesquisa do linfonodo sentinela estão aqui mostradas, né? Identificam-se esses linfonodos em quase todos os pacientes, existe um baixo risco de falsos negativos, ele melhora o estadiamento da doença, né? Ele traz informações prognósticas, melhora a sobrevida de pacientes com pescoço patologicamente positivo, reduz o risco de recorrência, possivelmente, né? Geralmente, os pacientes são hospitalizados por apenas um dia, né? E a mortalidade é virtualmente zero, né? As desvantagens são essas: logística, mais recursos, né? O esvaziamento cervical, que seria realizado posteriormente, pode ser mais difícil. Existe pouca diferença na morbidade em alguns estudos, não se demonstra claramente isso, né? E o custo-efetividade é apenas um pouco melhor
né, que o esvaziamento cervical eletivo, na opinião dos contrários a isso. No entanto, diversos avanços, né, encontram-se em desenvolvimento. Eles incluem o uso de novos traçadores, o uso de equipamentos de navegação que permitem modificar-se o plano de tratamento durante uma cirurgia, a pesquisa de linfonodo utilizando técnicas de fluorescência tem sido altamente promissora, é um método relativamente simples, fácil e de uma alta acurácia. Outros equipamentos, né, estão sendo desenvolvidos e acoplam o melhor de dois métodos, né? O método de detecção por medicina nuclear, usando um probe que detecta a radiação, com o método de detecção por fluorescência. E os dois seriam utilizados no mesmo momento, né, facilitando a detecção do linfonodo sentinela. Vários traçadores encontram-se em pesquisas já em fase clínica, né, com destaque ao Timanocept, que já encontra-se aprovado nos Estados Unidos. Quando nós temos, né, essa situação de um método novo, né, com diversas possibilidades de uso, né, sempre vem à mente quanto isso custa, né, quanto custa implantar isso, né, quanto isso custará para o sistema, né. E alguns estudos, né, mostraram, né, que a pesquisa de linfonodo sentinela, certo, é uma estratégia que quando se adquire experiência, ela tem uma boa relação custo-benefício, né? E ela pode ser melhorada pelos métodos que estão em andamento. A outra questão importante diz respeito a algo que muitas vezes não se considera, mas que é talvez o mais importante. É a preferência do paciente esclarecido sobre um método ou outro, né? E quando se descreve linfonodo sentinela, o esvaziamento, vantagens e desvantagens, parece que a preferência dos pacientes é pela pesquisa de linfonodo sentinela. Então, o paciente, eu gostaria de fazer esse parênteses, né, deve ser engajado em qualquer decisão terapêutica, não só de linfonodo sentinela, mas em qualquer momento de qualquer decisão terapêutica, né? E nós temos que explicar para os pacientes do dia de hoje que existem alternativas, né? No caso do linfonodo sentinela, né, que a alternativa cirúrgica, né, é a alternativa que nós temos uma grande experiência de longo prazo, etc., né? Que o linfonodo sentinela, se eu estou começando a fazer, ainda eu não posso garantir que os meus resultados são tão bons quanto de alguém da literatura que já tem centenas de casos. Outro aspecto importante é que a decisão do paciente é um suplemento à decisão final do tratamento. Ela não substitui o médico. O médico deve aconselhar o paciente com base em dados científicos, né, sem coagir o paciente, né, mas sem também deixar de dar informações importantes, né. Então, nós temos que prover ao paciente informações baseadas em evidências científicas sobre os benefícios, riscos, né, e incertezas que nós temos nos dias de hoje. Nós precisamos auxiliar os pacientes para que eles adotem, né, as suas opções de forma consciente, baseadas em uma análise profunda de riscos, benefícios, né, e segundo as suas próprias expectativas, valores, né, e com isso suportando uma decisão de melhor qualidade. Então, para pacientes com pescoço negativo, né, o estadiamento deve ser exame clínico e exames de imagem, né? Tomografia, ressonância, ultrassom com punção biópsia, por exemplo, que não é um método usual em nosso meio. Para pacientes de baixo risco, o tratamento padrão é segmento. Para pacientes que tenham um risco maior, né, nós vamos realizar o esvaziamento cervical seletivo e, em nosso meio, em investigação, né, a pesquisa de linfonodo sentinela poderia ser enquadrada. Agora, tudo isso vale para pacientes que são submetidos a tratamento cirúrgico.
E se a decisão terapêutica for por radioterapia? Os critérios são os mesmos. Eu vou irradiar o primário e o pescoço nas mesmas indicações que eu esvaziaria o pescoço. E não vou irradiar as cadeiras laterais se eu não tivesse indicação, caso o paciente fosse cirúrgico, não teria indicação para esvaziamento cervical. Né? E para o futuro, é claro, né, biomarcadores e os novos métodos de imagem.